Jesus. Dona Terezinha, Dona Terezinha Vaz. Boa noite, irmã. Tem que passar lá para pegar o... Fala, João. Cleilson. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Vamos se achegando. Tânia. Janaína Borba. Janaína Borba. Ana Paula do Adilson. Ana Paula do Adilson. A Fran Alves. Fran Alves, bem-vinda, Fran. A mãe. Celi. Janaína já compartilhou. É isso aí, Janaína. Só compartilhando. Ana Paula e o Adilson. Ana Paula e o Adilson. Adilson também, entrou no ar. Já compartilharam. Isso aí, Adilson e Ana Paula, compartilhando, evangelizando via live. Benjamin botou boa noite. Boa noite, Benjamin. Joãozinho já compartilhou. Isso aí, João. Eduardo. Fala, senhor Eduardo. Eduardo Venturini. Dona Edna. Dona Edna, boa noite, bem-vinda. A Dona Edna e o seu Osvaldo. Deus abençoe vocês. Pessoal que já entrou já sabe, hein? Dia 12 tem um culto ali na igreja no sábado ali presencial, hein? Você quer participar? Vai marcando, hein? Marca a presença. Só não pode ir os mais novos como nós, assim. Matheus da Preta. Mateus. Isso aí, Mateus. Firme. Vamos se chegando.
Nem eu. O Júnior. Fala, Júnior. Vamos na área, hein, Júnior? Vamos na área. Se não dá pra fazer um culto só com os mais moços. Pois é, tô pensando nisso, fazer um culto só para nós, né? Deixar os mais moços dirigindo os moços. E eu, como tô na linha dos... a 100 metros cada um. Jorge. Fala, Jorge. Um fica na praia, o outro lá no outro canto. Senailma, São Getúlio. Orivaldo. Bem-vindo, meu amado irmão. Firme no Senhor. Tati do Paulo. Alô, Fátima. Tati do Paulo. Chamei a Tati de Fátima. É Tati do Paulo. Bem-vindo, Tati. Deus te abençoe. Alex. Thaís Cataque da Costa. Alex, Thaís, bem-vindos. Deus abençoará vocês. Está abençoando. Ideguatruí, bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Jaque. Dona Sandra. Boa noite, Dona Sandra, bem-vinda. Deus abençoe a senhora e todos os seus. Aí, vamos compartilhando. Michele Freire. Michele Freire. Isso aí, Michele. Firme e forte, hein? Quando voltar o culto presencial, nós vamos sentir falta das pessoas da live. Aí, Tati, compartilhando. Daniel Cunha, bem-vindo.
Thaís Gessé, bem-vindo e boa noite. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus nesta noite. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, nós estamos mais uma vez, ó Pai, na Tua santa presença, pregando a Tua Palavra, porque o Teu Espírito Santo, ó Deus, tem nos orientado, nos abençoado, e clamamos também, ó Deus, para aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra, que ela encontre, Senhor Deus, um terreno fértil, para que possa, assim, Deus, se reproduzir. Pedimos a Tua bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo. Que venha nos fortalecer, ó Deus, que venha trazer a nós, ó Deus, o significado daquilo que Tu queres de nós, de acordo com a Tua Palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de Ti, e ajuda-nos a andar, ó Deus, conforme temos aprendido constantemente, dando-nos força e sabedoria. Te louvamos imensamente, agradecidos por essa salvação maravilhosa que Tu nos concede. E pedimos a Tua bênção em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, quando eu estava estudando para o texto dessa noite, eu estava meditando num assunto que tem me feito estudar muito, que é o pecado, né? A origem do pecado, o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Como o pecado opera na vida do ser humano, e como que ele faz, o que ele fez, o que ele transformou, o que ele mudou. E por que eu tenho interesse nesses estudos? Sabem por quê, irmãos? Porque eu fico, às vezes, pensando como é possível as pessoas não crerem, como que uma pessoa não acredita em Jesus, não crê no Senhor Jesus. Porque muitas pessoas não se arrependem do caminho, que se afastaram de Deus. Porque as pessoas não buscam a Deus, as pessoas, tem muitas pessoas, meus irmãos, o mundo caído que está aí, eles rejeitam Deus. Quando você fala de Cristo, quando você fala de Jesus, as pessoas reagem de uma maneira estranha. E isso me leva a meditar, a pensar o que acontece, por que não crê? Por que não crer diante de tantas provas, tantas evidências? Não é verdade? A Bíblia chega a mostrar a criação do Senhor Deus como evidência, né, da sua existência, do seu amor, do seu cuidado para conosco. Tem mostrado milagres na vida de muitas pessoas. A própria existência da igreja é um grande milagre, não é? Num mundo como nós estamos vivendo aí. E mesmo com todas as provas, todas as evidências, todas as revelações do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Salvador Jesus Cristo, a pessoa não crê. O que será que aconteceu no Éden, lá que quando o homem sai do Éden, ele sai tão incrédulo assim? Não é? Ele não acredita nas coisas erradas, ele passa a ver as coisas erradas como certa, ele vê caminhos que vão dar em morte, mas acha que vai dar certo. O pecado operou e opera na forma da nossa existência de uma forma muito estranha. Mas ainda pesquisando daqui e dali, entre tantos textos que o Senhor nos traz à memória, eu encontrei Jeremias 17, de 1 a 11, que é o texto que servirá de base para a meditação de hoje, onde a própria Escritura começa a nos dar mostrar o que de fato o diabo fez lá no Éden. Né? O que o diabo fez lá no Éden foi que ele mudou o coração do homem. Ele transformou o coração do homem para odiar Deus, para não gostar de Deus. Tanto é que nós vamos ver que quando Adão peca, você não acha em momento algum ele pedindo perdão ou ele reconhecendo o seu erro. Ele vai acusar até o próprio Deus. Então o coração do homem foi extremamente contaminado, envenenado. Né? Foi sim, meus irmãos, foi envenenado, profundamente envenenado.
ao ponto de sentir ódio do Senhor, sentir raiva, não querer ouvir a palavra. O Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, né? E ao olhar para esse quadro, nós vamos ver que quando o homem sai do Éden, expulso do Éden, ele sai uma pessoa completamente transformada. O coração dele sofreu mutações graves. O coração dele se corrompeu de tal forma, tá, que é impossível uma mudança nele. Mas nós vamos descobrir no texto algumas características importantes, né? Vamos abrir então a palavra de Deus baseada lá em Jeremias 17, de 1 ao 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. O pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo. Olha aí. Gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Só pelo primeiro versículo nós vamos ver a gravidade da coisa. O pecado foi escrito, presta bem atenção, o pecado está escrito com um ponteiro de ferro nas tábuas do coração. Gravado. Então, o coração tem problemas graves. Seus filhos se lembram de seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, e todos os teus territórios, em todos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Impressionante. Essa ira vai arder para sempre, na eternidade, lá no inferno. Viu? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E por outro lado ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de seguidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Salmo 1, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no fim, seu fim será insensato. Meu irmão, você que está me ouvindo, o coração é corrupto mais do que todas as coisas. O que operou, o que aconteceu, que o pecado fez dentro do coração do homem, a primeira recomendação que a palavra de Deus vai nos dar é que não podemos confiar nele. E por que nós não podemos confiar no nosso coração? Porque, meus irmãos, é fácil de ser enganado. É enganoso, mas é muito fácil do coração ser enganado. Portanto, tudo aquilo que você ouve, cuidado, balanceia bastante antes, porque não podemos confiar no nosso coração. Não confie nele. É comparado por Deus a um homem amaldiçoado. Versículo 5. O coração julga por aquilo que ouve e vê. Ele é tão corrupto que ele se limita a analisar e a julgar por aquilo que ele ouve e ele vê. Não é? Isso é o nosso coração. Menos ainda, não podemos conhecer o coração dos outros. O nosso coração é tão corrupto que ele não permite que nós avaliemos-nos a nós mesmos
e nos leva para avaliar o coração dos outros. É impressionante isso. Porque se nós não conhecemos nem o nosso, como nós podemos achar que somos capazes de avaliar o dos outros? Lembra que Jesus disse lá? Né? O argueiro do olho, nós conseguimos ver lá a trave no olho do outro. Né? Aí o Senhor diz assim, pois é, você está vendo lá o argueiro, um cisco lá no olho do outro, e está esquecendo que no teu tem uma trave. Né? Está esquecendo que você tem uma trave, você não consegue ver lá na frente, mas somos aptos, achamos, enganados pelo nosso coração, que somos capazes de fazer avaliações da vida dos outros. Julgar os outros pela aparência. Toda vez que eu me lembro desse texto, de olhar para a vida dos outros, eu me lembro da história do pastor que visitava uma irmã, que lá dentro da casa da irmã, ela falava assim, tá vendo, pastor, como aquela nossa irmã lá da igreja, ela é porca? Tá vendo a roupa dela? Toda suja. Passou uma semana, 2, 3, o pastor voltou a visitá-la, chegou lá, mesma conversa. O pastor tá olhando lá, olha lá a roupa dela, tá suja. Ela, a mulher é porca. Aí um dia o pastor foi chegando perto da janela para olhar mais de perto. Quando chegou bem pertinho da janela, o vidro da janela dela é que estava sujo. E ela, quando olhava para a roupa da outra lá, ela olhava, via o vidro dela. Ela não conseguia enxergar o vidro, ela só olhava para a roupa. Porque o vidro da casa dela estava sujo. O pastor chamou ela e falou, minha irmã, não é a roupa da vizinha lá que está suja, não. É o teu vidro que está sujo. Toma cuidado com o que está falando. Sim, meus irmãos. Temos que ter cuidado com aquilo que estamos falando. Tá? Por isso não podemos confiar no nosso coração. Temos que ter muito cuidado na forma como olhamos. Confia nas pessoas, nos negócios, confia nos bancos, né? Nos amigos, em tudo. Não confie. Confiança só em Deus. Sim, as consequências serão desastrosas. Ficará nu, sem folhas e sem fruto. Ainda vai habitar em lugar sem recurso. Ele está dizendo o texto ali, ó. Para o deserto solitário, a pessoa que vive dependendo, acreditando no seu coração, a palavra de Deus está dizendo assim, vocês não sabem o que o diabo fez no coração de vocês? O coração está completamente transformado. Viu? Pessoas que estão andando muito bem, não entendem porque está acontecendo coisa errada. E não aceita porque as coisas não funcionam conforme a cabeça dele acha. Tem que duvidar, não confiar no coração. Porque nós julgamos conforme vemos e o nosso coração está corrompido. Por isso uma advertência muito séria da parte de Deus, para que nós não venhamos a cair nessa armadilha de confiar em nossos próprios sentimentos. Tá? Para fazer nada. Viu? Não confiar nos amigos baseado naquilo que nós achamos. Por isso, meus irmãos, o crente tem que orar muito. Quando ele vai fazer negócio, vai fazer tudo certinho. Viu? Para estar diante de Deus constantemente, entregando a Deus, pedindo a sabedoria e a visão que Deus tem daquela situação. Fico muito triste quando as pessoas acham que podem confiar nos seus próprios julgamentos, no seu próprio juízo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que se acham muito inteligentes e começam a querer julgar a vida, julgar as coisas dos outros, julgar os procedimentos. Né? Ele vê uma coisa e já julga. Jesus proibiu o julgamento. Por quê? Como nós vamos julgar alguém se o nosso coração é corrupto? Se o nosso próprio coração é semelhante ao daquele. É bem semelhante, às vezes é pior do que o outro. Esse é um fato muito sério que nós temos que tomar cuidado. Para evitar, meus irmãos, a confiar no próprio coração. O Senhor Deus deixa muito claro aqui no versículo 9, enganou seu coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Ouviu? Ele é desesperadamente corrupto. Não temos condições. Tá? Uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração é exatamente essa precaução. Desconfie de si mesmo, desconfie daquilo que você está achando de você mesmo e que está achando dos outros. Sempre dê o direito da dúvida. Quando alguém chegar para você contando, eu vi fulano no céu, onde vi não sei o quê, meu irmão, não andareis como mexeriqueiro no meio do povo. Sabe por quê que Deus ordenou isso lá em Levítico? Ele mandou, ele escreveu, ele deu como lei para evitar as pessoas, meus irmãos, serem enganadas pelo seu próprio coração. O mexeriqueiro anda enganado pelo seu próprio coração. Ele passa a ver coisa demais, ele vê coisas onde não existem coisas, julgam dessa forma,
E é por isso que a nossa igreja tem leis muito sérias a respeito desse tipo de atitude, porque nós conhecemos muito bem o que diz a palavra de Deus quando se refere ao coração do homem. Meus irmãos, eu tenho visto muita gente casando de forma errada, namorando de forma errada, andando fora daquilo que ordena a palavra, porque a primeira coisa que ele faz é de acordo com o coração. E a Bíblia está deixando bem claro, não confie no coração. E é interessante que o dito popular é o contrário, né? O dito popular diz o quê? Faz o que o teu coração manda. Ai de nós, meus irmãos, se fizermos o que o coração manda. Não devemos fazer o que o coração manda, devemos fazer aquilo que Deus manda. Sermos obedientes à palavra de Deus. Temos que nos esforçar profundamente nesse sentido, nessa direção, para evitarmos, meus irmãos, cairmos em armadilhas sérias e perigosas. Tá? Tem desviado muita gente da igreja, porque avaliam as coisas de maneira errada. Não é esse o caminho correto para isso. Mas também tem uma segunda questão importante nesses textos, que é impossível de ser conhecido. Os irmãos sabiam disso? É impossível um ser humano conhecer o seu coração. Por isso, tome muito cuidado, tá? Quando você for avaliar coração. Ele é impossível. Ninguém tem acesso ao coração. Tá? Porque ele é corrupto, ele é doente. Tá? Ele é incurável. O irmão está entendendo? Não caia na ilusão de achar que existe solução fora de Cristo, tá? Para o coração do homem, para o pecado que está embutido lá dentro. Lembra do versículo 1? Ele foi escrito com ferro pontiagudo, uma ponta de ferro nas tábuas do coração. Foi gravado o pecado com letras profundas. Viu? Esse coração está estragado, esse coração está doente. Por isso nós temos que tomar muita atenção, meus irmãos, na forma como nós estamos vivendo, para não sermos enganados. Porque de fato ele é doente, ele é corrupto, mais que todas as coisas. Não podemos conhecer, meus irmãos, os nossos próprios corações. Você quer ver? Todas as vezes, você quer ver como nós somos enganados? Se você for avaliar hoje, eu vou dar um exemplo mais prático. Se alguém lhe ofender, dizendo, se ofender, não precisa ofender não. Se uma pessoa chegar perto de nós e dizer assim, você sabia que você é uma pessoa ruim, é horrível? Imediatamente nós vamos nos ofender, né? Por quê? Porque nós vamos nos avaliar e vamos dizer, eu sou uma pessoa tão boa, ajudo tanta gente, olha a corrupção do coração. Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Eu sou tão bom, por que estão falando isso de mim? Porque o coração é assim mesmo. Quando depender de avaliar a nós mesmos, nós temos que ser honestos e sinceros e colocar como pano de fundo para esse julgamento pessoal a palavra de Deus. Tá? Às vezes nós ofendemos as pessoas e achamos que não ofendemos. Às vezes nós entristecemos filhos, pais e achamos que não fizemos, porque nós não somos assim como estão dizendo. Essa é a corrupção do nosso coração. Toma cuidado com ele, para evitar, tá? Se pintar de bonito. É por isso que Jesus chamou os escribas e fariseus de sepulcro caiado de branco. Eles se pintavam de branco, bonito, mas por dentro era podre. Era um coração podre, doente, que não tinha como escapar. Não podemos conhecer nossos próprios corações, essa é uma regra. Tá? E é muito bom saber sobre isso, porque a Bíblia diz assim, menos ainda. Não podemos conhecer também o coração dos outros, porque o nosso coração está doente. Doente, tá? É impressionante. A doença que foi colocada no coração do homem é letal. Preste bem atenção. Se não houver uma interferência divina, o coração do homem não crê no Senhor Deus, o coração do homem não gosta das coisas de Deus. Só para os irmãos terem uma base, que o contexto desse texto, tá? Israel já havia a luz de namoros de Judá com a Babilônia, viu? E o Egito, o coração do povo estava se voltando para os deuses da Babilônia e os deuses do Egito. Começaram a namorar, a flertar com os deuses de lá,
porque simplesmente, né, eles achavam que os deuses estranhos, que os deuses que não eram o Senhor Deus, tá, não tinham o mesmo poder que o Deus deles. Achavam porque eram nações poderosas, bem-sucedidas, e que aqueles deuses é que ajudavam eles. Olha o coração de Israel. Olha para onde foi parar esse coração. Isso mesmo, meus irmãos. O coração foi tão ruim que se entrou em rebeldia com Deus. Por isso o Senhor Deus vira para Israel e diz: o coração é corrupto mais do que todas as coisas. Vocês estão olhando para os deuses egípcios com esse coração que vocês têm aí. Tente olhar para lá de outra forma, porque eu estou mostrando que não é do jeito que vocês estão pensando. Estão tentando fazer isso dessa forma. Não podem fazer isso, porque a avaliação está prejudicada pelo pecado. Paulo vai recomendar lá em Coríntios, eu repeti isso esses dias: examinai-vos a vós mesmo, à luz do quê? De Cristo. Meus irmãos, nós nos corrompemos com muita facilidade. Os nossos desejos se mudam com muita facilidade, não é? Sim, os nossos desejos eles se transformam, eles desejam coisas ruins e o nosso coração bota na nossa mente que aquilo ali é bom, tá? A nossa maneira de avaliar as coisas sem levar em consideração os pensamentos de Deus, o que a Escritura Sagrada vem nos ensinar, fica de lado. Quantas vezes nós estamos deixando Deus de lado? Quantas vezes estamos separando o Senhor Deus? Meus irmãos, só o Senhor conhece o coração do homem, porque Ele vê todas as coisas e não pode ser enganado. Meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, nós queremos até mesmo, tá? O nosso coração é tão corrupto que às vezes nós queremos até mesmo tentar enganar Deus. Isso, meus irmãos. A hipocrisia é um ato de se representar algo diante de Deus. E você sabia que o coração corrupto, ele fica satisfeito com a hipocrisia? Sim, sabe por quê? Porque ele cumpriu aquele ritual, né, hipócrita, e quando ele chega, ele faz aquele papel dele de crente, né? É um grande crente que ora longamente, como lá os fariseus lá, né? E com essa oração ele começa a se auto-justificar. Meu irmão, o coração ele é tão corrupto que ele mesmo se elogia, ele mesmo dá parabéns a ele. Poxa vida, como você é crente, hein? Você é muito crente. Poxa, estou cumprindo tudo que manda na Bíblia. E o pior ainda, meu irmão, é que quando nós começamos a fazer coisa errada e o coração começa a falar para nós assim: não tem nada de errado. Você sabe quando aconteceu isso? Quando Adão foi tentado pelo diabo, porque a primeira frase que o diabo falou para ele assim: Deus não quer isso? Não, se preocupa com isso não, nem tudo é pecado. Não. Ele falou assim porque ele tem medo de vocês descobrir a verdade, porque se vocês descobrissem, vocês igual a ele. E o coração naquele momento foi envenenado. Foi naquele momento que foi escrito na tábua do coração o nosso pecado. E dali para frente, meus irmãos, nós agimos dessa forma, em direção dessa forma, tá? Só o Senhor Deus conhece o nosso coração. Só o Senhor Deus esquadrinha o nosso coração. Meus irmãos, é tão difícil de uma pessoa crer. Eu estava lendo um texto hoje aqui sobre a incredulidade de Tomé. Tomé conhecia Jesus, andou com Jesus. Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar. Jesus morreu, ressuscitou. Os discípulos foram lá e viram Jesus no sepulcro aberto. Jesus foi numa reunião lá, esteve presente. Presta atenção, hein? Tomé não estava. Quando foi na próxima reunião, o que Tomé falou naquela reunião que reuniram lá? Falaram assim para Tomé: Tomé, o Senhor ressuscitou e esteve conosco. Você sabe qual foi a resposta de Tomé? Não acredito. Só acredito se eu botar o meu dedo lá, a mão lá no corte dele e no prego na mão. Só acredito assim. Eu fiquei imaginando de onde veio essa incredulidade. Será que ele tinha razão de ficar duvidando? Você tem razão de não crer em Jesus Cristo? Será que, vocês que estão me ouvindo agora, será que você tem razão realmente de achar que Deus abandonou? Será que nós temos razão, tem algum motivo, né, na mente, no coração do homem, que possa realmente convencer o homem de que ele não deve de crer em nada?
Porque fica quase que impossível você entender isso. Como que uma pessoa não crê com tantas evidências? Às vezes, meus irmãos, você vê seus amigos converter, viram lá o irmão converter, a igreja está aí dando testemunho da conversão, e simplesmente vira as costas e diz assim, acredito nisso não. Só acredito se eu ver. Mas vai ver. Lá no dia do juízo, tomara que não seja tarde demais para querer, né? Porque a parábola lá do rico e Lázaro, o rico foi descobrir que o inferno existe, sabe quando? Tarde demais, foi descobrir lá no inferno. Aí ainda pediu ainda, vai lá, avisa meus irmãos, diga para eles, não vim para cá não. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó, diga para os meus irmãos, ele tinha 5 irmãos, diga para os meus irmãos não vir para cá porque o inferno existe. Eu não acreditava não, hein, mas agora estou aqui sofrendo, estou com uma boca seca e não tenho direito nem uma gota d'água, porque o inferno existe. Por que não crê? Por que não crê que Jesus é bom, misericordioso? E Jesus pode nos sustentar, que Jesus nos resgata. Porque o coração é assim. Está aqui no texto, ele é corrupto, ele é doente. Ele foi ferido, foi mudado. O diabo enfiou a mão lá dentro, tirou a crença. O diabo enfiou a mão lá dentro, tirou a fé. No coração do ímpio não tem fé, tem incredulidade. É isso que tem lá. Por isso o Senhor Deus falou, é impossível você conhecer o seu coração. Só eu conheço, porque ele diz assim, quem o conhecerá? Ele fez uma pergunta. Aí eu pergunto para você, você tem resposta? Quando o Senhor disse assim, quem conhecerá o coração mais corrupto? Ninguém tem essa resposta. Eu não tenho. Eu não posso dizer para Deus assim, eu sei porque eu sou corrupto. Não posso. O que eu posso dizer é que eu não creio. O meu coração é duro. Duro como pedra. Palavra não entra. É exatamente assim. Coração enganoso. Ele engana, transforma erro em verdade. Transforma mentira em verdade. Transforma erro em coisa certa. Transforma caminhos tortuosos em caminhos retos. Porque ele está convencido que aquilo é assim. No coração, o pecado fez uma coisa interessante. Ele tirou o correto e colocou o errado como certo. Esse é o problema. Por que não vão mudar? Não vão mudar porque estão fazendo o errado e na cabeça dele, o errado está certo. Por isso que Salomão escreve lá, caminhos para o homem que parece que vão dar, né? Bem, mas no final vai dar em morte. Parecem bom, mas que no final vai dar em morte. Mas por quê? Porque o coração está convencido que aquilo ali está correto. Quantos negócios, quantos empregos, quantas coisas que nós vamos fazer e que muitas das vezes somos convencidos por nós mesmos que vai dar certo. Às vezes queremos abrir um negócio, está tudo certo no nosso coração. Por quê? Porque vai ser assim mesmo. Nós estamos sendo enganados, meus irmãos. Estamos sendo enganados. Aí o Senhor Deus tem métodos altamente eficientes para mostrar para nós que nós estamos enganados. Isso, mesmo assim as pessoas custam descobrir a verdade, né? O coração tem que ser testado, provado. É isso que o Senhor Deus fala. Eu conheço o coração corrupto. Quem conhecerá? Aí o Senhor responde no 10 assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo as suas obras. Quando ele diz eu provo, ele está dizendo eu coloco em prova, eu testo o pensamento das pessoas. Ele está dizendo muito bem. Às vezes, meus irmãos, o Senhor Deus vai usar de métodos e estratégias para convencer que o meu coração é corrupto. Porque eu não consigo encontrar a verdade. Não é mesmo? O coração de Israel era tão corrupto, tão ruim, estava envolvido com tantos deuses, que sabe como é que Deus fez para arrancar? Arrancar as coisas do Egito de dentro do povo judeu, dentro do povo de Israel? Meus irmãos, Deus levaria 2 anos para atravessar o povo pelo deserto e levá-los até a terra prometida. Deus levaria 2 anos para tirar o povo do Egito, levou 40 anos para tirar o Egito do povo. Viu? Através de métodos, de ensinamentos sérios, provocando e testando para saber o que eles tinham no seu coração. Ele diz isso lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Eu te fiz
passar pelo deserto de fome para saber se tu irias ou não guardar o meu coração. Não é para Deus saber, que Deus sabia que eles não iam fazer isso, mas eles tinham que ser convencidos que eram incapazes de cumprir o que a palavra diz. Porque se você pegar o conteúdo bíblico do Antigo Testamento, ele vai conduzindo essa coisa, esse assunto todinho para um ponto. E daqui a pouco nós vamos chegar lá. Observe o que Deus fez com o rei Ezequias. Estão lembrados o que Deus fez com o rei Ezequias? Quando ficou orgulhoso, Ezequias virou rei, se achou. Se achou importante. Começou a mostrar, a fazer, mostrou as riquezas dele, né? Mostrou para todo mundo, orgulhoso, lá para a Babilônia, fez, aconteceu. De repente o Senhor Deus pegou ele. Isso aqui está escrito em 2 Crônicas, lá no capítulo 32, do versículo 31. Uma coisa muito simples, diz o texto assim: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Deus o desamparou para provar a Ezequias tudo o que ele tinha no coração dele. Está se sentindo desamparado? Aí é que começa a surgir o que nós temos por dentro. Bate no peito que tem coragem, aí vem a tempestade. Grita de medo. Porque é isso que tem no coração. Acha que está seguro? Perde o emprego. E aí começa a tremer nas bases. Aí é atacado por pensamentos de dúvida. Porque é isso que o nosso coração tem. Isso. Porque ele é corrupto, ele não convenceu que não tinha. Mas enquanto estava bom. Por isso que é necessário na vida de muitas pessoas passar pelo deserto. E muitas vezes Deus vai nos desamparar por uns dias, não vai dar atenção para que nós venhamos a descobrir. Ele desamparou Ezequias para isso. O Pedro foi a mesma coisa, batendo no peito que era o tal. Jesus falou: calma lá, Pedro, você vai passar uns dias na mão do diabo aí, na peneira dele, você vai descobrir o que você tem no coração. Às vezes eu me pergunto assim, Deus poderia, o Senhor Jesus Cristo poderia: Pedro, você é assim, 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 assim. Não, Jesus só falou para ele: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. Mas não disse como e por que ele iria fazer isso. Porque o diabo foi lá em cima e pediu para peneirar ele, e o Senhor Jesus Cristo deixou ele peneirar, protegendo a fé dele. E você sabe o que Pedro tinha no coração? Traição. Como foi enganado, né? O coração é assim, viu? Ele engana a gente, hein? Eu nunca vou negar Jesus. Baixa a voz. É bom. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tá aí fazendo exatamente o que é isso aí. Vai lá fora, dá péssimo testemunho e nega Cristo. Então é bom não alimentar esse tipo de coisa dentro do coração. Porque o nosso coração é enganoso. Ele não é o que nós estamos querendo que ele seja. Tá? Não é aquilo que pensamos que ele é. Viu? Às vezes Deus nos permite o fracasso para conhecer os nossos corações. É bom fracassar de vez em quando aí. Isso, meus irmãos. Está passando por uma fase ruim? Tá? Está sentindo que fracassou? Que errou o alvo? Que a coisa não era aquilo? Você sabe o que o Senhor Deus está fazendo conosco? Está falando o que para ti? Está mostrando para ti assim: olha, você foi enganado pelo coração. Então eu vou deixar acontecer aquilo que seu coração disse que ia ser bom. Então eu vou tirar minha mão só um minutinho para você realmente cair aí fracassado e descobrir que você foi enganado. Meus irmãos, vamos aprender essas lições para descobrir por que não cremos. Não cremos porque nós temos um coração corrupto, temos um coração enganoso. Isso mesmo. E esse coração enganoso trabalha contra nós. Como é bom, meus irmãos, quando Deus toma uma atitude para nós viermos a entender. E você entender? Às vezes nós estamos achando que é assim mesmo. Por que eu não creio? Não, nem pensa porque não creio, simplesmente não acredita. Às vezes eu fico com raiva do Tomé, dá vontade de pegar o Tomé pelo pescoço. Tomé, qual é? Parece que não viu aí, os discípulos foram lá, viu, não acredita nem nos irmãos? Não acreditou nos irmãos, não acreditou. Não, e outra coisa, Jesus Cristo apareceu e fez questão de falar com ele. Tomé, bota o dedo aqui. Você falou que só ia acreditar se botasse o dedo aqui. Bom, se você só vai acreditar se botar o dedo aqui, e como eu quero que você acredite, porque eu gosto de você, porque eu amo você, bota o dedo aqui, porque a tua fé vai ser baseada em provas. E no final ele diz: bem-aventurados que não viram e creram.
Entendeu, Tomé? Esses que são felizes. Não aquele que quer ter uma fé das coisas que se vê. Porque o que se vê não precisa de fé. O que está se vendo não precisa de fé. E o Tomé está nesse nível aí. Tem pessoas assim, que quer ver para crer. Cuidado, porque se você não vê, você não vai crer e corre um risco sério. É muito importante descobrir essas questões da nossa vida espiritual, que o nosso coração é enganoso. Tomé estava enganado, o coração enganou ele. Mas o Senhor Deus, por sua misericórdia, Deus é muito bom, né? É bom. O Senhor Deus olha para nós assim, olha para nós, olha só, não crê em nada lá. Eu vou mostrar para ele o que eu faço, quer ver? Aí vai lá, deixa um fracassozinho bater. Eu fico imaginando Tomé como passou vergonha, né? Quando Tomé viu o Senhor Jesus Cristo, depois contou, ele falou, Senhor Deus meu. Aí Jesus falou, porque viste, creste? Chãozinho de orelha, de leve. Hã? Porque viste, creste? Ai? Bem-aventurados que não viram e creram. Meus irmãos, o coração é corrupto, é enganoso, é terrível. Ele não tem cura. Primeiro conselho, não confie no coração. Não confie no seu coração. Segundo, é impossível de você conhecer o coração. É impossível. E o terceiro ponto, Deus usa métodos e testes para nos fazer entender como que nós estamos sendo enganados pelo coração. Isso mesmo, amados. Na conclusão que faço agora, eu vou revelar para os irmãos a solução que veio de Deus para esse coração terrível. A Bíblia chega a dizer que o coração do homem é duro. Depois fala que é duro como diamante. Não tem nada. Mas o Senhor Deus tem um remédio para aqueles que não creem. Ele resolveu o problema, meus irmãos. As pessoas estão achando que o primeiro transplante de coração do mundo, tá, foi feito pelo médico. Foi não. O primeiro transplante de coração do mundo foi feito por Deus. Escutou? Foi feito pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe onde está escrito isso? Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26. Lá você tem a solução para o coração enganoso, para o coração corrupto, para o coração de pedra. Lá está escrito como solucionar isso. E qual é a solução que Deus tem? Prestem bem atenção. Ezequiel 36 diz assim, ó. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Solucionou. Sabe quem fez isso, a cirurgia? Sabe quem foi o médico? Tá? Hein? O Senhor Deus ordenou que trocasse o coração. Aí surgiu uma pergunta. Para nós fazer esse transplante, precisamos do coração de alguém. Quem é que vai oferecer o coração? Quando se tira o coração, você já viu falar de uma pessoa tirar o coração para dar para o outro? Vivo e continuar vivo? Só tem um médico para fazer isso. Jesus. Quando ele falou para Ezequiel, dar-vos-ei um coração novo e porei dentre vós espírito novo. Meu irmão, a solução está aqui. Você que me ouve agora, aprende essa lição. Deus está oferecendo um coração novo em Cristo Jesus. E vou tirar de vocês o coração de pedra. Isso mesmo. Tiro o coração de pedra e vos darei coração de carne. E vos darei um coração que vai poder amar, que vai poder perdoar, não vai ser enganado, porque esse coração não se deixa enganar. Esse coração vai conhecer a verdade. Toda tentativa de enganar esse coração vai cair por terra, porque esse coração conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Meu irmão, não quer ser enganado? Aceita Jesus. Você que já é crente, já aceitou Jesus, permita que Jesus complete e faça essa obra maravilhosa no coração. Porque o Senhor Deus disse assim, eu conheço o coração do homem,
E agora ele está dizendo, eu quero entrar no... Eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar o coração de carne. Em Cristo Jesus, nada vai endurecer mais o seu coração. Quando você ouvir a verdade, você vai crer. Quando você ouvir o Evangelho, você vai aceitar esse Evangelho. Porque ele vem através da graça irresistível. Da graça irresistível de Deus a nosso favor. Ele teve misericórdia. Ele olhou para nós e falou assim, vou tirar esse coração de pedra daí, porque eu quero dar um coração de carne para vocês não serem mais enganados. E vai ser difícil de alguém enganar vocês. Em outra parte lá ele vai dizer uma coisa muito... Eu mesmo ensinarei vocês. E aí? Quem vai poder enganar? Quem vai? Não vai mais. Nós temos conhecimento. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Nos libertou desse coração de pedra, desse coração duro. É exatamente isso que aconteceu. Meu irmão, permita Jesus entrar na sua vida. Você que é crente, dê liberdade para o Espírito agir. Não resista ao Espírito, você pode fazer isso. Não entristeça o Espírito, que a intenção dele é boa. Tá? Não anule a ação do Espírito no seu coração. Deixe o Espírito conduzir. Porque ele diz aqui, e porei dentro de vós Espírito novo. Sabe qual que é o Espírito novo? Espírito Santo. Esse é o Espírito novo. A forma diferente de viver. Aquele Espírito que o Espírito Santo está em contato conosco. Em contato com o nosso próprio Espírito. Meu irmão, que a palavra de Deus venha trabalhar em nossos corações a esses níveis espirituais para nos convencer dessa verdade profunda. Não deixe de abrir o seu coração para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração e digo aos irmãos uma coisa. Domingo na escola dominical, todo mundo aí, tá? Pessoal da congregação aqui de Navegante, vamos entrar na live, hein, gente? Eu estou sabendo direitinho, hein? Todo mundo ouvindo. Procurar estar junto na reunião, em presença de culto. Perfeito? E vamos então encerrar esse momento de culto na presença do nosso Deus. Oremos então. Deus eterno, te louvamos agradecidos, ó Pai, por tua graça e misericórdia para conosco. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, nos fortalecendo, dando a nós, ó Deus, sabedoria para andar conforme a tua soberana vontade, e que os nossos corações, ó Deus, realmente possa ser mudado, transformado. E tira, Senhor Deus, daqueles que ainda não têm Jesus esse coração de pedra, dando a eles, ó Deus, um coração de carne, coração que vá realmente compreender, vai crer, vai ter fé, vai aceitar Jesus como seu Salvador. É isso que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, eu peço a oração da igreja para o nosso irmão Aquiles, tá? Que está precisando de nossas orações. Vamos orar para o nosso irmão querido, tá? Aquiles, o nome dele. Perfeito? É lá da igreja de Pissarras. Vamos orar pelo nosso irmão. É isso aí que eu tenho que pedir para os irmãos. Se tudo estou não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará. Sem Jesus é quem me pode sustentar.
Boa noite, Bid. Sigo a Cristo e quero ser fiel. Da minha vida cheio de gratidão. Siga meu Senhor e Rei Emanuel. Louvarei Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu bem, sigo avante confiando em seu amor. Louvarei Cristo Mestre, minha vida só não está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Boa noite, irmãos. Até domingo, se Deus quiser.